Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Meu time de botão no ar, muito bem-vindo, eu sou o Leandro e a mim, falo dos estúdios Manuel dos Santos Garrincha no microfone 1, ao meu lado, na cadeira 4, mas no microfone 5, tá o Paulo Júnior. Olá, mais um meu time de botão. Sim. E contando, como diria o outro, hoje voltando às tribunas europeias. Tribunas europeias, falaremos de um Porto. O Clube Azul e Branco, os Dragões de Portugal, o Futebol Clube do Porto, que conseguiu nos anos 80 a sua primeira glória internacional. O Futebol Clube do Porto que assistiu calado e indefeso ao Benfica de Eusébio dominar o país e ditar a cor predominante no Portugal dos anos 60 e 70. O clube da capital, o Benfica, era o único campeão europeu que Portugal conhecia até os anos 90, os anos 80, que chegaram, os anos 80, para alterar este cenário pouco a pouco, graças ao sucesso do Clube do Porto. A história desse Porto, campeão europeu e também mundial em 1987, é também a história de um bom trabalho com as pratas de casa, um bom trabalho de direção, investiu legal em jogadores consagrados, jovens promessas e também estrangeiros que vieram e deram bons frutos, bons resultados, primeiro no cenário doméstico. Porto foi campeão português mais de uma vez antes de ser campeão europeu, e também o que falaremos é a cereja do bolo, é a grande conquista do Portugal, do Porto de Portugal, a Copa dos Campeões de 86-87, a primeira vez que o Porto deu uma volta olímpica internacional. Tá no meu time de botão. Pra gente, essa conquista tem os nomes, é sempre vinculada aos nomes de Casagrande e de Juari, mas não é muito clara a real participação deles nessa campanha, o caminho até ela, e é por isso que também a gente vai se debruçar um pouco em cima desses dois personagens. Essa história também tinha outro brasileiro, o volante Celso Gavião, pouco lembrado pela gente, muito querido por lá, pelos portugueses. Tinha também o Minarzic, goleiro que era da seleção polonesa, Raba Madjer, o meia, que foi simplesmente fundamental para a campanha vitoriosa do Porto. João Pinto, o capitão, Paulo Futre era o artilheiro e galã daquele elenco, Antônio Souza, outro atacante. Esses eram os portugueses de maior destaque entre os portenses que desafiaram o Bayern de Munique em Viena, a final europeia desse campeonato que a gente vai tratar no ano de 87. Você viu em loco, Paulo, uma final sui generis europeia entre dois times portugueses, correto? Porto e Braga. Porto e Braga. E então você pode dar fé aqui, atestar uma coisa que pouco se diz, mas que me parece verdade. O torcedor, o português gosta de bola, né? Muito. É um povo bem fanático. A final foi em Dublin, na Irlanda, e a torcida do Porto invadiu literalmente a cidade. Dezenas, quase uma centena de voos de Porto para Dublin na manhã do jogo. E muita gente na cidade, uma grande festa, até porque, com todo respeito ao Braga, nenhum torcedor do Porto achou que o Braga podia ameaçar aquele título. E ameaçou. Ameaçou, pero não muito. No placar ameaçou, foi 1-0, mas na imposição, na presença do campo, não. Ainda que vale dizer, aquele era um grande time do Porto, O Porto de Falcão Garcia, de Hulk... Tinha o Jackson Martínez, Guarim, um time que tinha no banco, por exemplo, Rames Rodrigues e Walter. Walter no banco lá, magro, hein? Fininho. Pra gente começar essa história, vamos primeiro contar para já se livrar da história do Casagrande, porque ela não é relevante nos momentos principais da campanha. Walter Casagrande Júnior, a sua chegada ao futebol português é a primeira escala europeia do atacante revelado pelo Corinthians Democrático do começo dos anos 80. Ele chegou a ser emprestado à Caldense e também ao São Paulo no período
de jogador do Corinthians entre 81 e 86. O Porto investiu em seu nome para aquela temporada 86-87 e antes de desembarcar no Estádio das Antas, o Casão vestiu a camisa de titular na Copa do Mundo do México pela seleção brasileira. Na biografia do Casagrande, ele conta que fez tanto esforço físico para estar preparado para a Copa que ele passou do ponto e já não era um grande atleta, ele acabou ficando bem duro, bem cheio de dor, cheio de quina ali no corpo e por isso o seu desempenho na Copa do Mundo teria sido e assim, ele não desmente isso, né? Ele foi bem abaixo do que poderia, bem abaixo, por exemplo, do seu companheiro Careca na Copa do Mundo de 86 no México. E isso parecia um presságio do que ele viveria no Porto. E a verdade é que no Porto ele ficou mais tempo deitado numa maca do que vestindo uma chuteira. Inclusive o Leandro Paulo, nosso ouvinte, me mandou uma mensagem aqui no Twitter quando eu anunciei que a gente ia gravar esse programa. Por favor, galera, sei que o Casão é genial, mas ele não fez nada naquele Porto. O único jogo dele pela Copa dos Campeões foi contra o Brøndby e ele se machucou. Fica tranquilo, Leandro, a gente não vai falar que esse é o Porto do Casão, porque não é. Também na biografia o Casagrande reporta a relação com as drogas e também quando a gente fala de Casagrande e Porto, a acusação é mais séria. Foi no clube português que ele afirma pela única vez ter se dopado para jogar melhor, por influência do próprio corpo médico do clube. Casagrande nunca negou para ninguém seus problemas com as drogas. No caso do Porto, ele se dopou em razão do futebol de forma única e inédita na carreira do Casagrande. Vamos ouvir ele no programa do Jô contando como aconteceu essa história no Porto. Quando eu cheguei na Europa, o time que eu joguei, né? Na realidade, o dia que eu fui estrear na equipe... Qual era o time? O primeiro? Futebol Clube do Porto. O Porto. Quando eu fui estrear no Futebol Clube do Porto, um jogador foi e me avisou, porque o treinador não dava a escalação do time, eu não sabia que eu ia jogar. Eu entrei no campo para ver como estava o gramado, ele chegou para mim e falou assim, você vai jogar, você vai sair, vai jogar titular, você vai estrear hoje. Eu falei, legal, estou empolgado. Ele falou assim, só que é o seguinte, tem que passar lá, que tem um negócio lá, se quiser usar, tem que usar lá o negócio. Aí eu fui e usei. Usei umas 4 vezes. Foi a coisa que mais me envergonha, o que mais... que eu menos gosto de lembrar é dessa situação, mais me atrapalha muito mais do que me atrapalha pensar nas drogas que eu usei. Quer dizer, mas foi uma coisa provocada. E o que era? Era injetável? Injetável. No músculo. E dava o quê? Dava uma ligação? Não, dava uma disposição acima do normal, né? E o antidoping? Não tinha. Só fazer uma correção. Sim. A gente lembrou esse último Porto campeão da Liga Europa. O time ainda não tem o Jackson Martínez. A gente citou, depois eu fiquei lembrando, o ataque é Varela, Hulk e Falcão. Perfeito. O Jackson Martínez chega depois, já é um atacante de um novo Porto. Perfeito. É evidente que a declaração do Casagrande à TV Globo, ao Jô Soares, chegou até Portugal e caiu como uma pequena bomba lá e arruinou parte do prestígio que ele ainda tinha lá e já não era muito prestígio. Primeiro porque o campeonato português havia sim controle de antidopagem, então essa história que ele contou que não tinha antidoping e tudo mais, está meio por fora. E segundo porque a sua afirmação de que jogava 3 jogos seguidos por causa de uma injeção também não se provar, também não tem comprovação nas estatísticas. Afinal de contas, ele não fez isso no ano que passou jogando pelo Porto. O Casagrande participou de apenas 6 jogos em todo o campeonato, um total de 318 minutos, e na Copa dos Campeões inteira jogou só 60 minutos, ou seja... Se ele tomou um negócio para melhorar o desempenho, não melhorou. Não melhorou. Não aguentou. Muitos atletas desse time que jogaram com o Casagrande fizeram questão de ir a público falar que discordavam disso, que repudiavam dessas declarações, que desmentiam esse papo de doping. Inclusive um diretor respondeu dizendo que era por essas e outras que ele havia sido mandado embora, abre aspas, para um dirigente do Porto. Não bate bem da cuca e não fala coisa com coisa. Fato é que o Casagrande sofreu uma lesão grave quando deu um carrinho e prendeu o pé na grama no jogo contra o Brøndby da Dinamarca, que a gente citou agora há pouco, nas quartas de final dessa Copa dos Campeões.
teve que ser operado, voltou a tempo da grande decisão, mas nem entrou em campo. A gente tem agora uma reportagem da lesão, certo? Ele falando ali, uma entrevista na cama, inclusive a perna dele está envolvida por um arame, aquelas coisas dos anos 80, a medicina avançou, ainda bem. Estava a ver o jogo pela televisão de que o Casagrande se percebeu de que era uma lesão grave na altura em que aconteceu. Porque quando eu caí, deu um estalo na perna, né? No pé, e o pé ficou solto. Eu senti que tinha sido alguma coisa mais grave. Eu pensei que teria sido uma fratura, foi romper os ligamentos, né? Mas eu pensava que tinha sido uma fratura. A senhora estava a ver a televisão na altura em que aconteceu a lesão com o seu marido, Então, é assim, a gente conta a história do Porto, mas não é o Porto do Casagrande. Ele saiu da terrinha e fez muito mais sucesso na Itália, defendendo Torino e Ascoli, mas aqui em Porto não deixou saudades. E de quem era esse time, então, que não era do Casagrande? Vamos contar. Em 82, recuando um pouquinho no tempo, quando houve uma mudança na presidência e na filosofia de investimentos, o Porto começou a desenhar a sua equipe campeã. Zé Beto, um goleiro que inclusive morreu tragicamente no acidente de carro em 1990, era o defensor da meta. João Pinto, um zagueiro que dedicou a sua vida ao Porto e ainda está lá como auxiliar técnico, era outro nome importante, assim como Jaime Magalhães, meia, que igualmente defendeu o Porto por toda a carreira. Eram 3 apostas da base, eram jovens pratas da casa que tinham identidade com o clube e personalidade em campo. Todos eles estavam na final de 5 anos depois. Nós estamos em 82, todos eles estavam lá em 87 em Viena. O Zé Beto era o único que não jogou porque era reserva do goleiro polonês que já citamos aqui. Além deles tinha o Antônio Souza, que veio do Beira-Mar em 84 e conquistou rapidamente o carinho da torcida, e o zagueiro Eduardo Luiz, cria do Marítimo, jogador que passou pelo Benfica, mas foi abraçado pelos portistas. Essa base sentiu o gostinho da glória europeia, mas acabou não tocando a taça da Recopa. Perderam a decisão para Juventus de Trapattoni e da base campeã mundial com a Itália. Paulo Rossi, Tardelli, Cabrini, Gentili, um esquadrão da Juve. Para chegar naquela decisão, o Porto passou pelo Aberdeen, da Escócia, cujo técnico era um jovem chamado Alex Ferguson, olha ele aí. Após esse quase, chegou o técnico Arthur Jorge, ex-atacante de carreira de destaque no Benfica, que deixou o portimonense para assumir o Porto. Junto dele, Celso Gavião deixava o Bahia para assinar com os Dragões e 2 bombaças cairiam ao longo do próximo ano no centro do gramado do clube. Quais são? A primeira dessas bombas chama-se Paulo Futre, cria do Sporting, estrela das categorias de base deste clube, querido naquele clube, mas não um tipo muito fácil de lidar. Logo depois do seu primeiro ano como jogador do time de cima, destaque, titular, o jovem brigou com a diretoria porque queria um aumento que a diretoria não estava disposta a lhe dar. Ele queria, na verdade, testar o quanto ele era desejado ali, testar poder, né? Ele era um jogador meio encrenqueiro e brigou com a diretoria por causa de dinheiro. Com menos de 2 anos de profissional, só 18 anos de vida, ele acabou ficando sem espaço, sem clima e foi negociado com o Porto. Ainda não era um jogador pronto, mas era uma pedra bruta e cheio de picardia. Era um menino ali insinuante, um atacante que deu uma cor nova ali ao setor de ataque do Porto, que já era forte. O Paulo Futre jogou pelo Benfica anos mais tarde, em 93, e hoje é sócio e atuante na política do Sporting, o clube que o revelou, mas é neste Porto que a gente está contando aqui, que ele foi vencedor como nunca antes. Em 3 anos pelo clube, foi campeão português 2 vezes, além de ter conseguido as conquistas internacionais. Ele era tipo um Edmundo, um Jorge Best da terrinha, envolvimento com mulheres, pequenas polêmicas sempre o perseguiam e algumas até bizarras. Na biografia, ele enumera casos de chantagens e ameaças de mulheres se dizendo grávidas ou assediadas, mas nada se compara ao caso em que a diretoria do Porto encomendou, digamos assim, uma mulher para um romance com ele, com o Futre. Esta mulher, na verdade, era amiga do vice-presidente e servia como espiã. Era tipo uma leve trás
que ele logo desmascarou quando viu que o técnico do time sabia detalhes que ele só contava para ela, ou seja, o Porto se aproveitou dessa situação do Futre para colocar uma espécie de espiã ali em cima do jogador. Ele também fez uma bagunça em Madrid quando saiu do Porto para defender o Atlético, e até a volta para o país em 93 foi cheia de pequenas brigas com cartolas, confusões, fala para lá, fala para cá, e principalmente os cartolas eram sempre os alvos preferidos da fúria do Futre. Ele quase veio jogar na Portuguesa nos anos 90, teve essa ainda. Deu entrevista, né? Deu entrevista como quase jogador da Portuguesa, não sei se veio ao Brasil ou não, acho até que veio. Paulo Futre era desejado pelo Clube da Colônia Portuguesa no Brasil. A gente vai ouvir ele alguns anos atrás, porque ele virou um personagem clássico de programa de humor, fala com ele. Programa de polêmica, fala com ele. Programa descontraído, chama o Futre. O leão. Tipo um leão. Tipo um leão. E ele falou a uma TV portuguesa que o Porto ensinou mais do que futebol para ele. Ensinou a fazer amor. No Porto aprendi tudo. No Porto aprendi a ganhar, aprendi o que é mística, aprendi as regras, os limites, aprendi. É incrível, mas o que eu vou dizer para verem a dimensão do Porto, a saber fazer, ou melhor, para ver se eu explico bem, a saber fazer quantas vezes tinha que fazer amor por semana. Como é que é isso? No Porto, aprendi, ou ensinaram-me, às vezes tinha que fazer por semana. Isto é, jogo ao domingo, no sábado e na sexta-feira não podíamos fazer amor. Eu não fazia amor, ali as regras. Só a última vez era na quinta, por isto é, podíamos fazer 4 vezes. Isto é um pequeno pormenor de fazer algo grande, não é? Sim. E aprendi a ganhar. Isto é um pequeno pormenor de muitos, onde há uma linha a seguir, e o Porto para mim foi tudo. Eu estava sempre agradecido ao Porto. Era Que mala, né? Era um fanfarrão. Paulo Futre, um fanfarrão, mas jogava bola, então se bancava em campo. E teve sim uma carreira sólida, tanto no futebol português quanto no espanhol. E uma carreira também que machucou o Paulo Futre, já que ele teve bastante lesões e as lesões o perseguiram em momentos importantes da sua carreira. E a outra bomba, Paulo? Outra bomba, o outro jogador que chegou junto do Futre para mudar de vez o patamar daquele Porto, vinha da Argélia, o Madjer, atacante, talvez o maior argelino do futebol, atualmente técnico, inclusive, da seleção, uma personalidade acima do bem e do mal lá no esporte local, criado no Hussein Dey, time de seu país, transferido ao Racing de Paris, clube que tinha uma relevância de elite na época. O Porto trouxe o Madjer para, a partir de 85, marcar seus gols vestindo a camisa azul. Os mais viciados no esporte já o conheciam em Portugal. Na Copa de 82, ele marcou um dos gols da Argélia na vitória sobre a Alemanha, uma das grandes zebras da história do futebol mundial. Ele já era o autor do gol que colocou a Argélia na Copa contra a Nigéria e dali em diante seria mesmo o ídolo máximo do país. Jogou também, claro, a Copa de 86, aí já mais consagrado e já como atleta do Porto. O Madjer foi eleito, inclusive, o 5º maior jogador africano do século XX e foi criado em uma Argélia em fim de guerra civil. Só foi, inclusive, na infância toda, ele era difícil até do Madjer encontrar um lugar para bater uma bolinha. Ele só foi descoberto graças à Copa do Mundo, eram outros tempos, né? A Copa do Mundo fez o futebol europeu conhecer esse atacante argelino. A Copa do Mundo ainda engana, hein? Ainda engana. Ainda engana bastante, hein? Ainda engana. Não vou dar exemplos aqui para não ser deselegante. Mas não é o caso do Madjer. Não é o caso Ele foi descoberto na Copa. Mas tem meia boca aí sendo descoberto na Copa também. Na cereja do bolo de logo mais, que será a final da Copa dos Campeões, a gente vai ouvir o seu momento principal, a sua obra-prima, que é um gol de calcanhar em final de Copa dos Campeões. Por enquanto, vamos ouvi-lo sobre ser o primeiro africano a ser campeão da Europa. Ele dá uma entrevista, é uma matéria longa, inclusive, para uma TV portuguesa, onde ele fala sobre isso, né? Sobre ser do Porto. Estou verdadeiramente muito contente, tal como a África, creio. É a primeira vez que um africano, mesmo argelino, ganha uma taça da Europa.
Espero que, no futuro, o Futebol Clube do Porto vença mais uma taça, pois é um grande clube e tem excelentes jogadores. Se a gente já adiantou que o Porto vai ganhar essa Copa dos Campeões, vamos em frente então, vamos contar essa história. Chegamos no campeonato. Era uma Copa exatamente dos campeões. Ela surgiu com esse nome porque eram os campeões que jogavam, só chegava na Copa dos Campeões quem ganhasse o seu respectivo campeonato nacional, cada país com um time e só, tudo em mata-mata, e época de maior dificuldade em locomoção e menos mania de ficar inchando tudo quanto é disputa, tudo quanto é evento. Menos jogos, menos show e mais democracia esportiva. Ao Porto, sorte no primeiro sorteio, 9-0 e 1-0 no Ajax. Não o Ajax campeão da Holanda, o Ajax campeão de Malta. O Porto passava então com 10-0 no agregado, avançava sem nenhum esforço. Aquela fase teve o PSV, campeão da Holanda, eliminado pelo Bayern, campeão da Alemanha. O Estrela Vermelha da Iugoslávia bateu o Panathinaikos da Grécia e a Juve também atropelou, assim como o Porto, fez 11-0 na soma dos dois jogos, pegou o Valur da Islândia. Voltando um pouquinho e falando de cenário nacional, o Porto, após passear no Campeonato Português de 84-85, onde só perdeu um jogo e terminou com 4 rodadas de folga para o Benfica, vice-campeão, o Porto foi buscar o bicampeonato em 85-86 e para isso sofreu bastante. Não era uma praxe do clube ser campeão toda hora. O clube, até vencer em 84-85, estava aí há meia década na espera. O último título tinha sido em 79. E para essa campanha, a campanha do bicampeonato português, que chegaram o goleiro Minarzic, e aqui está escrito no roteiro, viu, Paulo? Um jeito que a gente lê, né? Minarzic. Porque se a gente colocasse o nome verdadeiro com todas as letras... Já veio nessa. É impossível não dar uma paradinha para tirar os Ys do caminho. O goleiro polonês Minarzic, também o brasileiro Juari, estavam reforçando a equipe do Porto. A gente vai contar a história do Juari já também. E é a partir de agora, desse momento, que o Madjer passa a atuar no time titular, no ataque, junto do Paulo Futre e junto do ainda não citado matador artilheiro Fernando Gomes, o homem-gol dessa equipe. A pontuação final desse campeonato português de 85-86 fala por si só. O Porto, bicampeão, fez 49 pontos, 6 a menos do que no ano anterior. E o Benfica, vice, terminou 2 pontos atrás com 47 e o Sporting com 46. Ou seja, a disputa foi até o último momento. É estranho dizer isso, mas 86 também é um ano muito festejado pelos portistas por um título de campeão europeu de hóquei sobre patins, esporte número 2 da comunidade portista. Nos gramados antes do suado bicampeonato português, o Porto viveu uma história e tanto na Copa dos Campeões. O clube já eliminaram o Ajax e nas oitavas, voltando de Barcelona com 2-0 contra na bagagem, o Porto viu Juari fazer chover. Marcou 3 gols e comandava a classificação portista, mas o Barça marcou seu golzinho fora de casa, quando o jogo estava 2-0, golzinho que valeu a classificação para o time catalão. Mesmo fora, o Porto encheu a torcida de orgulho e o nome do Juari, né, ganhou definitivamente a cidade e a torcida. Ou seja, antes da campanha que a gente vai voltar a falar agora, o Porto, por pouco, não eliminava o Barcelona numa virada que seria histórica. Seguimos a Champions League de 86-87, que não se chamava assim. O adversário na segunda fase foi o Victonice, da Tchecoslováquia. E não foi tão simples quanto parece. Uma derrota no primeiro jogo botou pressão no time luso. O jogo foi 1-0 lá na Tchecoslováquia, mas em casa, ufa, o placar não foi... o placar foi folgado, foi 3-0. Na outra perna da chave, o time dinamarquês do Brøndby eliminava o Dinamo de Berlim, representante da Alemanha Oriental. Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, né? Um pouquinho de história do século XX também. E no maior embate dessa fase, teve um Real Madrid contra Juventus. O Real Madrid venceu o Juventus na disputa por pênaltis e só sobravam, assim, 8 equipes dispostas
da seguinte forma. Paulo Júnior. Os 4 confrontos, Porto e Brøndby, Besiktas e Dinamo de Kiev, Bayern e Anderlecht, Estrela Vermelha e Real Madrid. Foi nessa fase que o Casagrande se machucou, como já lembramos lá no início. O Brøndby pode não te assustar falando agora, né, um nome não tão comum para quem acompanha o futebol atual, mas era um time com os jovens, tipo Schmeichel no gol e Laudrup no ataque, tá bom? Para você, 2 referências muito bom do futebol dinamarquês. Jogo de ida, gol de Madjer aos 25 do segundo tempo, 1-0 Porto, e na volta, Juari salva o time aos 28 da segunda etapa, empatando um jogo que se mostrava bem equilibrado. O Porto avançava, batendo o time da Dinamarca, 1-0 na ida, 1-1 na volta. E a gente tem os gols desse jogo de volta, em que o Brøndby sai na frente, o Porto empata e o narrador lamenta o Porto, avançando, portanto, para as semifinais da Champions League. Målscorer Per Steffensen på et perfekt oplæg fra Ole Madsen. Efter 36 minutter spil kan Brøndby foran med et mål imod 0. Per Steffensens første mål i Europapokalturneringen. Herligt at se Ole Madsen for en gang skyld gå med helt frem i angrebet, og bolden kunne simpelthen ikke ligge bedre for pandebrasken af Per Steffensen. Se bare her. Og masser af tid til at overveje, hvor han vil sætte bolden til venstre for Mlinasik. 1-0 til Brøndby. Kvartfinale i mesterholdenes Europaturnering. Skal det virkelig lykkes, det første danske fuldprofessionelle hold at gå videre til semifinalen? Hvad med her? Quarti. Der tror jeg, at chancen kiksede for Brøndby. Lynhurtigt kontraangreb. Toda a animação dinamarquesa aí, né? Mesmo, maravilhoso. Não precisou nem ser o gol do Juari, né? Eles já não estavam animados antes mesmo. Deixa eu falar um pouquinho do Juari, né? Já que ele fez o gol da classificação para a semifinal, a chegada do Juari ao Porto acontece depois de uma longa passagem dele pela Itália, por onde defendeu diversas camisas. A do Avellino, a da Inter de Milão, a do Ascoli e também a do Cremonese. Foram clubes que, portanto, tiveram o Juari jogando muito bem, quase sempre por lá. O atacante muito veloz, com um chute a gol muito forte. O Juari surgiu no Santos e passou, antes de pisar na Itália, uma temporada no futebol mexicano. Nesse Santos, o Santos que ficou conhecido como o time dos meninos da Vila, ele era um destaque jovem, um time que estava preenchendo um espaço, né? O Santos, em fim de era Pelé, em transição ali, tinha um espaço, e esse espaço foi bem preenchido pelos meninos da Vila. O Edu, por exemplo, fazia o seu ano de despedida quando o Juari estava começando, subindo para o time de cima do Santos. Isso foi em 77. E a passagem de bastão das gerações até que foi digna, pois o Juari já parecia pronto para a função. E se o Santos não ganhou tantas taças quanto era Pelé, a culpa não é desse Santos, a culpa é da era Pelé, que ganhava tudo que era competição. O Juari viu depois o Pita também subir para o time de cima, o Ailton Lira ser contratado, os meninos da Vila tinham um ataque bem interessante. Ele virou ídolo do Santos em épocas de vacas magras, e a torcida mal acostumada, mesmo assim, conseguiu reservar uma gratidão ao jogador Juari, que depois voltou para o Santos no fim de carreira. Ele voltou de Portugal para defender a Portuguesa em 88, e treinou muito time de base, em Araras e pela Itália. Enfim, um jogador que tinha, vejam vocês, um desejo imenso em ser queria ser advogado. Na verdade, a mãe dele queria que ele fosse advogado, ele largou os estudos para jogar bola, e ele fala a uma reportagem da TV portuguesa sobre esse abandono para jogar bola. É um material bem interessante. Juari Jorge dos Santos Filho, brasileiro profissional de futebol. Chegado ao Porto em julho de 1985, trazia umas quantas credenciais de respeito ligadas a um percurso geográfico que pressupunha alguma instabilidade, mas simultaneamente a ideia de ser um futebolista sempre pretendido. Nascido no dia 16 de junho de 1959, cumprirá, portanto, 28 anos dentro de 10 dias, Juari veio a este mundo na cidadezinha de São João de Meriti, perto do Rio de Janeiro. Viveu até aos 14 anos em São Paulo e passou-se para Santos, onde se tornaria profissional de futebol, abandonando uma carreira universitária.
Jair, agora uma coisa completamente diferente. Você andou a estudar e abandonou por causa do futebol. Como é que vai ser o futuro? Pretendo voltar e pretendo continuar e terminar, porque sempre foi um dos maiores sonhos da minha mãe, era me ver formado em advocacia, em direito. Eu, infelizmente, tive que optar entre o estudo e o futebol. Optei pelo futebol. Não me arrependo de ter optado pelo futebol. Me arrependo, sim, de não ter conseguido conciliar as duas coisas. E hoje vejo, mais do que nunca, como minha mãe tinha razão. E agora pretendo, assim que terminar, assim que eu parar de jogar futebol, pretendo começar o mais rápido possível a terminar este curso de direito, porque é sempre mais importante, né, você ter um curso na mão do que ter sido um jogador de futebol, porque são poucos jogadores... Campeão paulista de 7-8, jogou a Copa América de 7-9, o Juari. Semifinal, então, da Copa dos Campeões da Europa, num duelo, Bayern de Lothar Matthäus e Real Madrid de Butragueño se enfrentavam no outro, o Porto avançando diante dos soviéticos do Dinamo de Kiev, cuja maior estrela era o Blochin, já após o seu auge, mas ainda bastante perigoso, um dos artilheiros da competição. Aquele time também tinha nomes conhecidos, Demianenko. Esse é bom, hein? Mikhailichenko. Não, peraí. Mikhailichenko. Eu li a mais aqui. Que coisa. Baitacha, Zavarov. A nossa pronúncia nunca foi nosso forte, né? Mas a vida segue. Time da seleção soviética de 82, uma pequena seleção, basicamente, com a camisa do Dinamo de Kiev. O Porto fez 2-0 na ida, 2 gols logo no começo do segundo tempo, com Futre e André de pênalti. Mais perto do fim, o Dinamo diminuiu. A eles bastava uma vitória simples de 1-0 em casa, portanto, no jogo de volta. Porto 2-1, viaja para o jogo de volta, mas o que se viu foi uma atuação espetacular do time português. Celso bateu falta aos 3, gol. Escanteio aos 10, Fernando Gomes, gol. 2-0, confronto praticamente encerrado, Porto finalista, acabando com o confronto logo no início do jogo de volta. E Celso tem este remate, a bola toca num jogador da barreira e ludibriya o guarda-redes do Dinamo. Um golo no terreno adversário era já aquilo que o Porto tinha conseguido, igualando assim a proeza do seu opositor, só que o Dinamo ainda não tinha marcado 2 golos, como o Porto tinha alcançado nas antas. E logo a seguir, na sequência deste canto, um erro defensivo da equipa do Dinamo e Gomes a aparecer oportuno e a cabecear. 2-0 para o Porto nesta altura. 2-0 para o Porto nesta altura. O estádio estava apinhado de gente em Kiev e um banho de água fria. Logo de cara, 10 minutos, o Porto fazendo o seu jogo perfeito, indo para a final. E o primeiro gol foi do Celso, o famoso Celso Gavião, o brasileiro que a gente mal ouve falar, que passou por lá. Eu vou deixar que o próprio Celso Gavião se apresente, uma reportagem, se não me engano, da TV de uma... Como é que fala? Quando não é a principal? Uma satélite da TV Bandeirantes. Isso. Do Nordeste, entrevistou o Celso Gavião. Deixa ele falar, ele se apresenta um pouquinho melhor, vocês saibam quem é o defensor brasileiro deste Porto campeão. Celso Dias dos Santos, 53 anos e muita história para contar. Nas fotografias, lembranças do início de carreira no Fortaleza, o título de 79 pelo Ferroviário, a boa passagem pelo Vasco da Gama, com direito a título de campeão carioca e tudo. Eu sou paulista, mas me revelei pelo futebol aqui no futebol cearense, acabei me transferindo para o Vasco da Gama. Eu posso dizer que eu fui muito bem recebido. Eu tive essa honra de jogar com o Roberto Dinamite, o Dudu, que também foi um craque, teve na seleção brasileira, o Acácio, que hoje trabalha aí com o Paulo César. Realmente grandes jogadores e isso foi uma satisfação muito grande. Depois, Gavião passou por Bahia, Atlético Paranaense e Santa Cruz até fazer ponte aérea para Portugal. E de 85 a 90 defendeu o Porto. Melhor fase da carreira, que lhe rendeu um título europeu e um mundial. E foi pelo Porto o gol mais importante da carreira, jogando na gelada Rússia.
este o golo necessário, o golo que pode empurrar o Porto para a final da Taça dos Campeões Europeus. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Tá louco. Porto... Tá louco. É demais, né? Que isso. Porto e Bayern de Munique jogam a final da Copa dos Campeões em Viena. O Porto, Minarzic, João Pinto, Eduardo Luiz, Celso Inácio. Kim, Magalhães, Madjer, Souza, André e Paulo Futre. Pfaff, Winkhofer, Natschek, Eder, Fugler, Flick, Brem, Hones, Lothar Matthäus, Kogl, Rummenigge, o irmão. O irmão. Não é aquele. É o Rummenigge. É o outro Rummenigge. E tem uma pergunta sua ao fim da escalação. Exato. Sentiram falta de alguém na escalação do Porto? Se sentiram falta do principal jogador de ataque, pelo menos do principal goleador, o Fernando Gomes, tem razão. Ele era só o capitão do time e o artilheiro. Mas faltando menos de 10 dias para a decisão, ele se contundiu com gravidade. Eu tenho um áudio aqui, mas eu não tenho certeza se vai rolar. Se rolar, é o Fernando falando sobre a lesão e a gente volta já já. A vida prega-nos algumas partidas e a marcar um golo, não é? Num treino, fiquei com o pé preso e portanto, isso provocou-me uma fratura da tíbia peróneo. Marquei golo no treino, é verdade. Foi preso e ficou preso dentro da baliza, ficou preso naquela rede da baliza. Isto é... Tá aí, deu pra ouvir. Que Deu. bom. O áudio tava todo errado aqui, o Paulo Futre ia começar a falar aqui, mas eu cortei. Então, inclusive na capa do jornal, tá escrito embaixo o jornal assim, perguntando, bom, tá sem o Fernando Gomes, será que vai dar pro Casagrande jogar? Porque o Casagrande tava voltando de lesão. O Fernando Gomes foi artilheiro enquanto esteve no Porto. Esse jogador que perdeu a final por lesão. É uma prata da casa, passou por empréstimo pelo Rijon, mas de 74 até 89 ele foi todo jogador coração do Porto, uma bandeira do clube, portanto, e um fazedor de gols insubstituível, que ficava de fora justo na hora H. Para o seu lugar, o jornal perguntava, a gente também se pergunta, poderia ser escalado o Casagrande? Ele não estava com moral, nem em boa forma física, mas estava à disposição. E o Juari era outra opção, mas o Juari era considerado um importante homem para vir do banco, para pôr aquela fumaça na partida, e por isso também não foi escolhido, continuou sendo arma para o segundo tempo. Os dois brasileiros, então, ficaram no banco, e quem foi escolhido foi Antônio Souza, um jogador talvez menos talentoso que o Juari e que o Casagrande, mas uma opção compreensível. Os dois brasileiros ficaram no banco. O Juari entrou no segundo tempo, mas a gente vai contar isso com mais calma daqui a pouco. O Bayern também tinha seus desfalques, né, Paulo? Faço questão que você cante aí os desfalques do Bayern. Augenthaler, o zagueiro, acabou não atuando, e o atacante Wolfart. Tá bom. Dois baita nomes, né? Pensar que você, por muito pouco, não tem um sobrenome alemão, né? Sim, mas por bastante pouco, né? Foi por bastante pouco. Você falou por muito pouco. Por né? muito pouco. Então tá. Franco favorito para os entendedores, o Bayern abriu o placar aos 25 minutos, arremesso lateral, gol bobo, gol que o Porto não podia tomar naquele início de jogo, goleiro fora do gol, desvio meio frouxo da zaga. Vamos ouvir 1-0 para o poderoso Bayern na finalíssima contra o Porto. Lançamento para o Bayern, vai movimentar a Flügger. O desvio de Jaime Magalhães, cabeceamento de Kogl e golo. É o golo do Bayern. Incrível este golo. A nascer de um lançamento lateral, lançamento do lado esquerdo, um desvio de Jaime Magalhães, cá está, o desvio de Magalhães, e depois também de cabeça, naquela posição, o cabeceamento de... Importante considerar que uma final em Viena é o mesmo que dizer que é uma final com muito mais torcedor alemão do que português. Então, você percebe que o barulho do estádio no gol do Bayern ali é opressivo para o time do Porto.
Seguimos com a partida, com a finalíssima. O Bayern não fez um jogo ruim, ao contrário, controlava o placar, fez esse 1-0 que a gente acabou de ouvir, se aproximava do segundo gol, mais do que corria riscos de tomar o empate. O Futre, numa bela jogada individual, lembrando os bons tempos de Maradona em 86, quase empatou, foi a melhor chance já no segundo tempo. O Arthur Jorge voltou do intervalo com o Juari na vaga do volante Kim e dessa forma o Porto foi para cima, atacou o time alemão. Aos 22, tirou mais um defensor para lançar o meia Frasco em campo e fez o cenário do tudo ou nada. Tudo ou nada para o Porto, foi para cima, estava 1-0 para o Bayern e deu certo, né? Quem arrisca, de vez em quando petisca. O gol de empate sai aos 32 minutos com o calcanhar do argelino Madjer após um chute do Juari, prensado com a zaga e com o goleiro. Canta daí o gol do Madjer. Mas que este jogo está cada vez mais intencional, isso é indiscutível. Outra coisa a perigo, a bola colocada ali para Juari, deixar para os Madjer, até o golo. É o golo do Porto, é um grande golo de Madjer, o golo de calcanhar, sabe o golo de calcanhar de Madjer, depois deste lance na direita, a bola a ser jogada para o Juari, que recebe a bola, aguenta a carga, mete para o meio e depois Madjer de costas para a baliza faz isto, de calcanhar. Não dá tempo para nada. Mal termina a comemoração e aos 35 minutos, Madjer pela esquerda faz uma grande jogada, cruza com o pé esquerdo para o segundo pau, ninguém tira e o Juari chegando e vira a partida. A forçar o ataque, entrou o Juari, depois Frasco. E aqui está, Madjer agora, excelente a interpretação do adversário. A centrar, atenção, Juari, golo. É o golo do Porto. É o 2-1 para o Futebol do Porto. E o Porto a dar a volta ao marcador aos 77 minutos. Tinha marcado Madjer e agora Juari. A passe de Madjer faz o 2-1. Está com esta dupla, Madjer-Juari. Para resolver a questão, o primeiro gol foi um passe de Juari para Madjer e este calcanhar fez o empate. E agora aqui foi uma virada relâmpago, e é impossível não lembrarmos do que aconteceu 12 anos depois, né, Paulo? Na final, entre o mesmo Bayern de Munique e o Manchester United. Claro que nesse jogo com o Porto ainda faltavam 10 minutos de bola rolando, mas a virada teve um efeito paralisante nos jogadores do time alemão, que não conseguiu reagir. O Porto se sagrava ali, no gol de Juari, o campeão europeu de 87. Festaça em Porto e a gente vai ter uma entrada do repórter, é isso? Uma entradaça do repórter. Vamos ouvir então, direto das ruas de Porto, a cidade campeã europeia em 87. Boa noite. Quando Madjer apontou aquele belo golo de empate, 1 aos 32 minutos, começaram a ouvir-se as primeiras buzinas e a Praça Alberto Delgado foi pequena para albergar todo este entusiasmo. De facto, o dia 27 de maio vai ficar célebre aqui na cidade do Porto e todo este entusiasmo torna difícil, inclusive, o nosso trabalho, dá uma ideia daquilo que é às 9h30 a cidade do Porto a festejar esta primeira vitória na Taça dos Campeões Europeus. O que é que vê o jogo do Futebol Clube do Porto? Vi sim, todo. O que é que sentiu? Sofri muito. Eu acho que era impossível, mas cheguei à segunda parte, vi o jogo do Futebol do Clube do Porto a jogar como devia de ser e disse aos meus colegas, o Porto vai ganhar por 2-1. Não falhou, foi certinho. Henrique Garcia, todas as barracas de fartura estavam fechadas, aguardando que Madjer obtivesse aquele belo gol do empate e que depois Juari concretizasse o sonho de uma cidade que viveu os últimos dias a pensar neste resultado. O Futebol Clube do Porto é campeão europeu e a cidade do Porto, por certo, não vai esquecer até altas horas da madrugada. Esperemos que a festa corra pelo melhor e que as pessoas saibam manter a alegria e o entusiasmo sem as consequências más que às vezes acontecem nesta situação. É tudo agora por aqui.
Dali Porto, campeão, o Arthur Jorge e seu vistoso bigode saíram de cena, foram para a França, e o Tomislav Ivic, Iugoslavo, veio do Anderlecht para o seu lugar, dando sequência ao trabalho. 2 vitórias por 1-0, o Porto bateu o Ajax, levou a Supercopa da UEFA. Tinha o Mundial de Clubes para se disputar, um jogo icônico no Japão. Nunca o Mundial tinha sido disputado com tanta neve. O Peñarol de Oscar Tabares e Diego Aguirre era o adversário, e foi dessa vez com gol de Madjer no segundo tempo da prorrogação que o Porto foi novamente campeão. Algo que nem o Benfica do Eusébio tinha conseguido. Teve o encontro com o Santos do Pelé, mas não foi campeão mundial. Esse Porto, sim, ganhou a Europa, ganhou o mundo, batendo o Peñarol. O jogo foi 2-1 e no tempo normal foi de Fernando Gomes o gol do Porto. Gramado branco, pesado, a bola parando, aquele jogo arrastado por causa da neve, e o gol do título tem ajuda total das condições climáticas. É um gol que tem a cara de um jogo disputado nessas condições. Temos o gol e o fim do jogo. Porto agora campeão do mundo, com um novo treinador, mas com um gol dos seus velhos e bons destaques. Da Silva, com muita confusão, é isto o futebol praticado neste estádio olímpico. Sousa agora a ter um pormenor de ordem técnica. E Madjer pode ser o gol, o remate e... Bola do toque do Porto. É jogada genial de Madjer. É jogada genial. Eu retifico, Vitor. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance que só um gênio consegue ter. E ele volta a manifestar a sua grande categoria, tal como em Viena, a marcar o segundo golo do Futebol do Porto, adiantado o Pereira mais uma vez, e ele muito bem a tirar a bola. Houve algum suspense há 30 segundos. E termina, e o árbitro, que é no entanto um digno vencido, Álvaro Braga Júnior. Eu diria, se me permitem, que nunca nada será como antes no futebol português. Quase poderia dizer que eu já ouvi isto em qualquer lado, mas julgo que é a maior das verdades. Julgo que por via do Futebol Clube do Porto, permita-se essa distinção. O futebol português consegue muito recentemente um triunfo brilhante na Taça dos Campeões. Tá aí, o comentarista da TV portuguesa colocando o jogo em perspectiva mais nacional, né? Porque o futebol português não seria mais o mesmo desde então. O fato é que o Madjer, que fez um golaço na final da Copa dos Campeões, fez um gol bonito, mas muito feio também no Mundial de Clubes, porque teve que chutar a neve, foi um gol bem confuso. O time, então, ergue a taça no pasto, que virou o gramado do Olímpico de Tóquio misturado com neve, e tão ruim era o tempo que alguns atletas na foto ali da taça, levantando a taça, estão segurando guarda-chuvas, ou guarda-chuvas. Aí você me pegou. Aí é bom. E uma imagem, é uma imagem bastante curiosa. E o Porto, em seu esforço para ganhar a Copa dos Campeões, que acabamos de retratar, acabou deixando escapar o tricampeonato português. Doeu, mas doeu só um pouquinho. O Benfica foi o vencedor, mas na temporada seguinte, 8-7, 8-8, como o Porto saiu cedo da Copa dos Campeões, engatilhou ali uma ótima campanha de novo no campeonato português. Além da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes, então o Porto foi campeão em 87, 88 do campeonato português. Tranquilaço, com direito inclusive a um 3-0 acachapante no Benfica na última rodada, o que significou, na verdade, um ponto final dos mais bonitos a uma história que alcançou um ano antes o máximo possível para aquele time do Porto. A conquista europeia, mundial e, por alguns dias, foi ao mesmo tempo campeão nacional, continental e mundial, algo que, convenhamos, não é todo dia que um torcedor tem em sua vida. E naquela temporada veio também a conquista da Copa de Portugal, ou seja, um ano perfeito para o torcedor portista. Na Copa de Portugal, o Porto venceu o Vitória de Guimarães na decisão. E dali em diante, né, Paulo, as principais peças, uma a uma, Paulo Futre incluso, foram indo embora, e o Porto foi tendo que se reacostumar aos tempos de clube forte em Portugal, mais distante de tocar a orelhuda. Até que o time de Carlos Alberto, Deco e companhia, que você tanto gosta, conseguiram... Eu tanto gosto?
Não gosta? Do time do Mourinho? Do Deco. Ah, do Deco eu gosto. Do Deco. Achei que era o time. Não. Mas você não gosta do Deco? Daquele Porto? Eu não gosto do Mourinho. Perfeito. O Deco eu gosto. Do Deco eu gosto. De Carlos Alberto. Derlei, centroavante. É o time 2003, 2004, né? Exato. Um time... Então dá quase 20 anos, né? Entre uma Champions League e a outra. Exatamente. Você gosta dessa coisa de orelhuda? Indiferente, né? Indiferente, só uma dúvida. Estamos conversados, seu Paulo Júnior? Valeu! Mais uma boa história aí, de mais um campeão europeu que a gente ainda não tinha abordado e esclarecendo aí, né, as sagas de Casagrande e Juari, principalmente, 2 brasileiros que sempre são ligados a esse momento de sucesso do Futebol Clube do Porto. O campeão europeu, como não, de 86 e 87, um time com alguns personagens bem interessantes, muito além apenas de Casagrande. A gente passa pela democracia corintiana, passa pelos meninos da Vila, passa por um jogador que veio do futebol nordestino e de repente não fez o sucesso que deveria aqui no Brasil, e passa também por um dos grandes jogadores da história do futebol português, como Paulo Futre, por um dos maiores jogadores da história do futebol africano, que é o Madjer. Ou seja, o que não falta aí são personagens legais para uma campanha que é vitoriosa e agora reconhecida pelo meu time de botão. Carimbado. Que tá bom, hein? Que coisa. Acho que devia fazer um carimbão, hein? Um carimbo do meu time de botão. E o Madjer do futebol de areia? É bom, né? É o português. Tem um Madjer português no futebol de areia? Tem há anos. Então deve ser filho. O Madjer deve ter feito um filho português. Não é possível. Conhecido como Madjer em homenagem. Tô só confirmando aqui se é homenagem mesmo. Devido à sua artística forma de jogar, adquiriu o apelido de Madjer em homenagem ao famoso jogador do FC Porto. Valeu! Valeu você. Semana que vem estamos de volta. Críticas, elogios, sugestões, correções. Estamos todo ouvidos. Com a seleção feminina de handebol da Dinamarca.